What it do, Lucas Penido na área. Henrique Portugal aqui também. Henrique, tem um cara, quem temos hoje? The King. Ele é o rei do digital. Ele sabe tudo. Tem cara de novinho, mas assim, esse menino já rodou, viu? Rodou o mundo. Menino é o jeito carinhoso. Apresente-se, por favor, André Barrense. Olha, que responsa, hein, galera? Lucas, Henrique, valeu demais pelo convite. Bom, quem sou eu na fila do pão? Eu sou André Barrense, eu sou do Google, eu sou diretor do Google para startups aqui no Brasil, na América Latina, e tô nesse Paranauê de startups aí tem bastante tempo. Eu falo que eu sou nascido em São Paulo, né? Sou aqui da Zona Leste de São Paulo, mas eu sou paulista de nascimento e mineiro por opção, e mais do que mineiro, Belo Horizontino por opção. Então, BH nos une aqui nesse papo. Cara, super prazer, galera. Que legal. O André Victor Barrense, sua mãe te chamava de Diga André lá. Victor quando ela tava brava? Só quando ela tava muito brava. Eu acredito se quiser, Henrique, não sei se você sabe, mas meu nome é Lucas Ricardo, cara. Então, assim, imagina, o menininho correndo, Lucas Ricardo, Lucas Richard. André Victor Barrense, eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas você já tocou nesse assunto, então vamos embora. Temos uma peculiaridade aqui muito bacana. Eu nasci em BH e fui criado em Nova York, razão pela qual eu te perguntei se você era o Red Sox fan, porque você imagina de quem eu sou fã, né? Total. The one and only New York Yankees. Mas tudo certo. Cara, nós temos aqui, você nasceu em São Paulo e foi criado, acredito, em Belo Horizonte. E nós temos, obviamente, um ícone mineiro, né, que é o nosso amigo Henrique Portugal, Belo Horizontino. Eu ia te perguntar, o que você leva de raízes de Belo Horizonte, que você aprendeu em Minas Gerais como um todo, para o que você faz hoje, ou na vida? Cara, que pergunta boa. E eu confesso que assim, eu já pensei várias vezes sobre esse assunto, porque é muito curioso, né, como é que BH foi importante na minha vida. Depois eu vou falar do Skank também, como é que o Skank entrou nesse capítulo também. Legal. Mas BH é um capítulo muito importante da minha vida e é curioso, porque imagina o seguinte, eu nasci em São Paulo, né, filho de uma mãe nascida no Piauí, que migrou para São Paulo com meus avós, quando tinha 2 anos, meu pai, filho de imigrantes baianos, que também vieram para São Paulo, então aquela clássica história dos avós querendo uma vida melhor na cidade grande ou em São Paulo, né? E fui nascido e criado aqui, morei até os 13 anos na Zona Leste de São Paulo, bairro de São Miguel Paulista. Eu brinco, Henrique, que assim, mais leste do que São Miguel Paulista, só o Timor-Leste, né? Que é aquele país. Porque assim, é a borda da borda da borda da borda da cidade. Tem gente que nem sabe que São Miguel é São Paulo. Mas eu mudei para BH por um desses fortúnios da vida. E é muito curioso, porque quando você vai de uma cidade grande para uma pequena, você acha assim, nossa, minhas possibilidades elas vão diminuir, né? E eu falo que é curiosamente o contrário. Eu falo que Belo Horizonte abriu o horizonte da minha vida. Assim. Que legal. Então, Belo Horizonte ampliou muito a minha capacidade e a minha perspectiva sobre vários aspectos, tanto profissional, quanto cultural, quanto do ponto de vista político também. Então, eu vejo Belo Horizonte como um capítulo importante na minha vida, que me deu uma formação muito holística, sabe? Me deu uma formação muito abrangente, assim, me deu acesso. Então, para mim, Belo Horizonte, curiosamente, né, apesar de menor do que São Paulo, ela me deu acesso ao mundo. Então, eu costumo dizer que a limitação, ela não está no território geográfico, né? Ela está na sua perspectiva e das suas capacidades de acessar a partir dali outras referências, e BH me deu muita referência, cara. Só ainda nessa pergunta, exemplos práticos, por exemplo. Cara, tem uma coisa bem prática, assim. BH, eu morava ali, eu sempre morei ali perto do Colégio Santo Agostinho. Sei demais. E
ali bairro do Santo Agostinho, depois bairro do Lourdes ali. E eu lembro que quando eu tinha, então, 14 anos, um ano depois de eu ter formado, eu estudava de eu ter ido para lá, eu estudava no Santo Agostinho, e o Santo Agostinho é um colégio de padres, né? E ele tinha um padre, né, o professor Morales, como diretor. O professor Morales, ali naquela época, ele decidiu fazer um intercâmbio de estudantes que iriam, alguns para a Espanha, que era o país de origem dele, que tinha ali umas relações agostinianas. E aí, na época, eu jogava vôlei joguei vôlei no Minas, inclusive, e aí surgiu a oportunidade de eu ir passar um mês lá na Espanha com um monte de gente bacana, outros atletas e amigos que eu tenho até hoje, inclusive. E eu falo, gente, em São Paulo, eu tinha que... quando muito, eu tinha que... eu conseguia ir pro centro da cidade, porque eu morava na periferia, não conseguia acesso a nada, era tudo super longe. Então, você tinha ali umas barreiras sociais, umas barreiras geográficas também da cidade, que te impediam de acessar coisas que em BH me deram acesso muito fácil. Outra coisa que eu falo, assim, eu sempre frequentei, por exemplo, Palácio das Artes, que ficava 10 minutos da minha casa. Legal. Então, fui muito espetáculo de grandes grupos ou de pequenos grupos que aconteciam ali nas redondezas e bastava você procurar que em 10, 15 minutos, meia hora, você chegava no lugar. Então, eu acho que BH me deu essa perspectiva que uma cidade grande como São Paulo, ela de alguma maneira inibia em relação ao acesso. E aí, esse acesso me trouxe, acho que uma amplitude de visão e de desejo, né, de me engajar com o mundo, que eu trago até hoje, cara. Sensacional. Enrique? Tem uma coisa que eu falo muito, os músicos do Clube da Esquina têm muito isso, que é a história da profundidade e intensidade, né? E eu acho que tem gente que fala que as montanhas de Minas Gerais nos protegem, né? Mas, ao mesmo tempo, elas dão esta profundidade. E eu vejo muito isso. Uma vez eu estava conversando com o ator Matheus Nastergalli, e ele comentou isso comigo. Aí eu falei, poxa, o Mineiro é fechado. Aí ele falou assim, o Mineiro é mais fechado e tal, mas é mais profundo. Você concorda com isso, André? Super, super. Eu acho que tem e aí a gente pode entrar em várias frentes, né? Então, assim, acho que na frente que eu trabalho, né, então, que é de tecnologia, e chamemos de inovação, né? Também um guarda-chuva um pouco maior. Eu falo que excelentes empreendedores, excelentes technologists, né, que são mineiros, que fazem o trabalho ali quietinho, mas em altíssima profundidade, em altíssima excelência, né? E que às vezes eles acabam, eu falo, às vezes eles até pecam por não falar mais alto e talvez não se expor tanto. Acho que na arte a gente tem vários também, né? Você mencionou aí o Clube da Esquina na música, mas se a gente for entrar também em literatura, se a gente for entrar em... própria engenharia. Dança, exatamente. Você tem um monte que você fala assim, nossa, mas ali tem uma coisa, tem uma água boa, né, e que eu acho que dá essa profundidade e acho que dá, principalmente, eu diria que é uma musculatura assim, de criar coisas e inovações que eu acho que Minas tem muito forte, sabe? Então, você tem várias, por exemplo, startups hoje que estão criando inovações que não são só para o Brasil, mas são para o mundo, que estão lá, às vezes quietinhas, fazendo coisas que ninguém percebe. Eu podia citar aqui, por exemplo, a Hotmart, né, que é uma startup do João, do Matheus. Está lá trabalhando há bastante tempo e ganhando cada vez mais o mundo, colocando ali a sua marca em vários mercados, com profundidade, mas eles já também entenderam que eles falam mais para o mundo do que talvez os que vieram antes deles, né? Eu estava falando outro dia da história de uma turma que você deve conhecer super, né, Henrique? O pessoal da Take, né, da TakeNet, né, que a história dos caras é incrível, né? Vendeu, depois recomprou, depois pivotou a empresa de novo. Então, assim, tem vários desses casos que são casos de altíssima profundidade, expertise, mas que hoje eu sinto que as pessoas também estão começando a sair um pouco desse
desse espaço Bubble. ali de contenção, desse espaço de contenção que às vezes a geografia impunha, né? Então eu fico feliz demais e acho que música, vocês foram responsáveis por fazer boa parte desse trabalho, que era eventualmente de sair ali do lugar, talvez, vou chamar de conforto, né, e botar a cara no mundo para quem quiser ouvir. Né? Acho que estou tentando lembrar aqui uma banda mineira, talvez vocês, vou considerar o Sepultura mineiro também, tá? Não, então, com certeza. Certeza. Então, você, Sepultura, fizeram parte desse movimento aí acho que de um rompimento, né, talvez, dessas barreiras e que colocou muita gente boa no radar. André, se eu te contar então, uma coisa, não sei se você sabe, que o Henrique já tocou em 3 álbuns do Sepultura, já gravou com o Sepultura. Então, quer dizer... Eu lembro que você me falou de um, eu tô tentando lembrar qual que foi que quer você me contou, mas eu sabia que eram 3. Você acabou de dar um insight aqui que o cara que colocou Minas no mapa tá querendo nesse sentido, né? Aí. O Henrique tem uma palestra dele que eu já vi ele dando, inclusive ele deu essa palestra no Google. Que legal. Que ele fala, né, da fitinha, né, Henrique? O cassete do Skank começou a sair aí pelo Brasil afora. Esse é o famoso growth hacking, que a gente chamaria hoje. Né? Growth hacking. Cara, poxa, assim, olhando a sua história, é admirável sempre. Tem alguns amigos que fizeram Harvard, eu fiz NYU, mas enfim, o que eu acho interessante da Harvard são as características que eles buscam nas pessoas. Ponto. Entre várias outras coisas, né? Uma vez eu estava escutando, ele não fala muito em eventos, não fala muito, mas o George Paul Lehman também, que fez Harvard, né? Da Ambev. E ele falou, coisa mais interessante, Rick, o pessoal perguntou para ele que ele aprendeu mais na Harvard e tal. Eu até imaginei que ele fosse dar uma resposta assim, talvez mais... Enfim, ele falou o seguinte, cara, o que eu mais gostava lá eram as mentes criativas, as pessoas que estavam, era o ambiente em si. Então, quer dizer, não é só o que eu estava aprendendo, vamos dizer assim, academicamente, mas sim as pessoas com as quais eu convivia. André, queria que, primeiro, de maneira objetiva, porque eu tenho certeza que isso impressiona muita gente, queria que você contasse como é que você foi parar na Harvard e, no seu período ali, o que você mais... Cara, não aprendeu academicamente, mas o que você mais falava? Uau, isso aqui realmente tá... Enfim, tô aprendendo, tô convivendo. Legal. Cara, ótima pergunta, assim. Então eu vou tentar resumir o caso. Mas basicamente, a minha trajetória lá, ela veio... Ou a minha conexão, né, e a minha trajetória lá, ela veio já quando eu estava na época do mestrado. Então eu fiz Direito na UFMG. Eu falo que eu sou um advogado em rehab, né? Então, eu fiz Direito e fiz Administração Pública também na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. E depois eu fui fazer mestrado em Londres, né? na London School of Economics. Legal. E aí, de lá, a minha pesquisa ela acabou me conectando com uma turma de Harvard, né, da Kennedy School, que é a escola de governo lá de Harvard, muito especificamente com um grupo de professores que escrevia muito sobre transparência, accountability de dados públicos e tal. E aí, nessa época, então, depois da London School, eu fui para lá e acabei ficando um tempo lá, fiz alguns cursos de Executive Education e tal. E aí eu tive 3 momentos assim em Harvard. Então, o primeiro foi esse, logo depois do meu mestrado, ou durante o meu mestrado. Então, aí eu fiz um programa específico para líderes públicos e lá na Kennedy School, muito voltado para essas questões de, como eu falei, dados abertos e como é que a gente trabalhava essa questão de uma governança de dados que fosse boa para a população. Depois eu voltei para um programa específico de negociação com um cara que eu sou mega fã, que é o William Ury, e escreveu um livro super importante aí, que é o Getting to Yes, que é um dos livros mais importantes de negociação. Depois eu voltei para lá como fellow, mas aí de uma outra parte que já era de inteligência artificial, ética da inteligência artificial em 2018. Então eu tive momentos assim que eu tive esse contato e estudei lá. Cara, o mais interessante são as pessoas, né, que estão lá.
Assim, se você me perguntasse, eu tive dois professores que foram muito marcantes. Um chama Ronald Heifetz, que é um professor de liderança, muito marcante para mim. E o outro é um professor que, curiosamente, o apelido dele é Jay-Z, mas não é o Jay-Z. Chama Jonathan Zintran, que é um professor de direito, mas ele escreve muito sobre direito da internet ele é um dos criadores, junto com o Lawrence Lessig, do Creative Commons, por exemplo. Então ele é um cara dessa parte de direitos da internet e mais recentemente ele tem falado muito sobre ética de inteligência artificial. Mas o mais legal é a turma ali, né? Então eu tenho amigos que eu tenho contato, óbvio, não diário, mas eu tenho contato frequente até hoje. E o mais interessante, eu acho que é o mindset que todo mundo chega ali, né? Que é justamente esse de explorar o máximo possível esse grupo que vai estar reunido e o acesso que, querendo ou não, uma universidade como Harvard te dá a professores como esses que eu mencionei, né? Então, você ter aula com um professor como esse não diz absolutamente nada se você não tiver justamente esse mindset de curiosidade e de busca de iniciativa, exato, né? E de busca por algumas respostas que te interessam. E eu acho interessante pra caramba, assim, uma das coisas que mais me marcou na última passagem que eu tive lá agora em 2018, quando eu estava como fellow, foi que é um assunto super novo e eu estava lá com uma turma bem faixa preta, né, dessa parte de AI. E aí eu lembro que teve uma pergunta que o pessoal perguntou assim, mas você se considera um generalista ou um especialista? E aí eu falei, nossa, né? Tipo, um monte de data scientist, um monte de gente, pesquisadores de AI. Eu falei, nossa, eu vou ser o único generalista aqui da turma, né? E foi muito engraçado, porque 90% das pessoas responderam ali naquela dinâmica, não, eu sou um generalista. Mas não porque elas não soubessem muito em profundidade alguns temas, mas é porque elas entendem que o espectro que elas precisam conhecer para se considerarem especialistas é muito grande, né? Então tem uma coisa de uma certa humildade no processo de buscar conhecimento, que eu acho que lá eu percebi isso de maneira muito forte. E aí eu acho que, eu falo, né, brasileiro lá se dá muito bem, porque brasileiro tem muito apetite, né? Então, o apetite de buscar conhecimento, eu acho que é uma das coisas que a gente tem, né? Seja buscar no YouTube ou buscar em Harvard, o brasileiro ele vai atrás do que ele precisa, né? Então, esse ir atrás, eu acho que é uma das coisas que favorece muito perfis como o de brasileiros quando estão em universidades assim. Talvez até mesmo, sensacional, Henrique, só até para falar, talvez até mesmo, cara, isso que você fala é uma coisa que eu cresci nos Estados Unidos. É uma coisa que eu percebo muito, que é saber que no Brasil as oportunidades são muito mais limitadas. Então, quando o cara tá numa Harvard, o cara fala, bicho, é acertar na loteria. Vou comer aqui com arroz e feijão. Cara, quando é que isso vai acontecer de novo, né? Uma última coisa antes de passar a palavra para o Henrique, que eu acho muito interessante. Eu não sei se você pensou nisso, Henrique, agora, que o André falou. A gente bateu um papo com o Guga Stocco, que é um cara que a gente admira muito. E o Guga, cara, falou exatamente, tocou muito nessa questão do generalista de forma positiva. Então, a hora que ele tava falando, eu pensei, caramba, great minds think alike. Henrique? Que legal. André, eu tava vendo seu bate-papo com o Ronaldo, né? Aquele link que você me mandou sobre inovação. Inclusive, é um bate-papo que eu recomendo para todo mundo. A gente vai até colocar aqui embaixo o link no YouTube aqui. E é o seguinte, uma das coisas que o brasileiro, de uma certa forma, ele tem a formação dele muito frágil, né? É uma característica do nosso país, a educação não é uma coisa muito forte e tal. E o brasileiro acabou desenvolvendo o famoso jeitinho, que para algumas pessoas é a famosa gambiarra, mas que para outras pessoas é o nosso jeito de ser criativo em cima de situações cotidianas que nos ensinam, que nos obrigam a fazer adaptações, desde boia com garrafa PET até outras coisas, né?
A galera pode falar que é maluco, mas Gatunete, essas coisas todas que são criações brasileiras que nos dão, entre aspas, nos garantem a sobrevivência. Aí eu te pergunto, você é um cara que viaja muito, a história do Campus Google, né? Depois eu queria que você explicasse um pouquinho a história do Campus Google. O brasileiro no universo mundial, ele é considerado um criativo? Cara, que boa pergunta. Eu acho que você tocou num ponto aí bem, bem legal, que é assim, né? Acho que a gente... os constraints, né? As restrições, elas acabam gerando ambientes muito, muito férteis para a inovação, né? Quando você tem condições limitantes, você naturalmente é obrigado a pensar soluções que não sejam limitantes, né? Soluções que te ajudem a sobrepor aquele obstáculo. Então, eu acho que a gente tem, de fato, condições de contorno aqui que tornam o brasileiro muito criativo. Agora, enquanto você estava falando dessa coisa do jeitinho, é muito curioso, né? Porque assim, acho que o jeitinho ele acabou sendo muito associado quase que a distorção, a não obediência a regras, né, formais e legais, que também de fato acontece. Mas eu me lembrei de uma coisa que o termo hacking, né, de hackers. Ele não é novo, né, ele nasceu há muito tempo atrás, ele nasceu inclusive no MIT, né, nos anos 50, ali a turma do laboratório da época, né, de computação, justamente como uma forma de dizer ou de demonstrar soluções não óbvias para problemas difíceis, né? E então, né, o jeitinho eu vou entender como esse jeito de hack uma solução, dado condições de contorno difíceis. Agora, é claro que eu acho que a gente ganhou muito mais reconhecimento dessa nossa criatividade fora do Brasil em determinadas áreas, né? E uma delas é, obviamente, a de música. A gente tem grandes nomes que são reconhecidos internacionalmente da música brasileira pela sua criatividade, pela sua maestria, né? Seja com instrumento ou seja em composição, e que eu acho que isso sempre foi notado, sempre foi reconhecido. Agora, quando a gente olha a tecnologia, eu acho que a gente sempre teve soluções que funcionaram aqui, mas que não necessariamente os empreendedores daqui pensaram como uma solução que poderia ser exportada ou que poderia se tornar global, né? E aí, eu acho que nós ainda não somos reconhecidos por essa criatividade tecnológica fora, né? Eu costumo dizer, e o Ronaldo, no dia da nossa entrevista, ele até trouxe uma visão muito parecida, que é assim, a gente é grande consumidor de tecnologia, né? Mas a gente tem que fazer uma virada de chave para a gente usar toda essa criatividade, toda essa capacidade de lidar com as restrições para gerar inovações e a gente se tornar criadores, produtores de tecnologia, que é o que de fato a gente ainda não é, né? Então, eu acho que os últimos anos foram muito, muito bons para as startups e para as empresas de tecnologia do Brasil. É claro que agora a gente está vivendo uma pausa de tudo isso em um momento que não é um momento positivo, a gente está tendo um momento de dificuldade, de muita restrição, ainda mais restrição, mas eu quero crer que vencida essa primeira etapa, a gente vai conseguir bater e voltar, né, para um patamar que a gente já vinha construindo dos últimos anos, que é de ter, sim, empresas brasileiras, startups brasileiras, empresários e empreendedores brasileiros sendo reconhecidos não só pelas criações e pelo sucesso que eles têm no Brasil, mas também pela capacidade de exportar e ter produtos de tecnologia brasileira sendo utilizados e reconhecidos fora. Então, essa criatividade para a tecnologia, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, né, da gente também se posicionar assim, não só em outras áreas, como, por exemplo, as artes. André, sensacional, e eu quero entrar nessa questão do startup.
assim, muito pronto, como diz a galera, né? Aqui, eu estou em Miami agora. Uma pergunta, cara, antes disso. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu tenho um grande amigo meu que é CEO da Complex. Deve conhecer Complex Media, né? Os caras começaram, o Mark Eckel foi um investidor, começaram como uma revista, e ele tinha a Eckel, que era a marca. Ela se tornou, enfim, ele viu uma gota no oceano ali de falar um dia, talvez a revista vai se tornar maior do que a própria marca. A revista virou uma empresa de mídia, e foi comprando pequenos blogs, se transformou em um conglomerado de mídia de lifestyle, foi vendido para Verizon. O Rich, que é CEO, tive o prazer, inclusive, de palestrar com ambos, mas principalmente com o Mark 2 vezes, e digo isso pelo seguinte: o Rich, que é CEO, acabou de postar na página dele do LinkedIn, e é um denominador comum que eu tenho visto com todo mundo que a gente tem batido papo, inclusive Henrique escreveu sobre isso, que o Covid, ele acelerou muito esse processo de digitalização. Inclusive, o Rich também falou uma coisa que agora percebendo, você acabou de tocar nesse assunto, o Google falou, a gente já falou sobre isso, que as pessoas, ele falou assim, olha, as pessoas entenderão que vários trabalhos, jobs, né, foram perdidos da noite pro dia e elas vão ter que se reinventar. Na sua opinião, o que você já consegue ver agora, assim, olha, né, que o Covid já vai ter dentro dessa área de tecnologia, de startup? O que você fala assim, eu já estou percebendo isso aqui? Cara, acho que essa é uma pergunta super importante e que, à medida que a gente vai passando, né, semana a semana, ela vai se revelando com um pouco mais, a resposta vai se revelando com um pouco mais de clareza. Assim, eu acho que teve um artigo, né, da Sequoia, que é uma das firmas de venture capital mais bem-sucedidas, né, da história, inclusive investidora do Google, né, no começo, e de várias outras empresas, que ela falou, olha, o Covid foi o Black Swan, né, o cisne negro de 2020. Né? Então é aquele fator antifrágil que acabou tendo consequências numa escala que talvez ninguém pudesse imaginar. Então, eu acho que a gente está num momento agora, que é um momento primeiro de adaptação imediata. Tá? Então, o sistema ele tomou um choque e agora a gente está passando por um processo de adaptação inicial. Nesse momento inicial, o que a gente viu, eu acho que foi um movimento brutal, né, de digitalização de várias coisas que antes, não é que elas não existissem, mas eles estavam acontecendo de maneira muito gradual, né, muito mais controlada, e de repente esse processo ele teve que ser acelerado porque houve a necessidade. Então, eu acho que algumas dessas tendências, né, acho que a gente comentou até nesse papo com o Ronaldo de algumas, que forçaram um processo de transformação digital em alguns setores, como educação, por exemplo. Acho que todo modelo de educação à distância, não é que ele é novo, né, ele existia, ele não era altamente adotado e, de fato, a experiência ainda não é a melhor. Mas, de um dia para o outro, todo mundo teve que se adaptar. Né? Isso passou a ser o novo normal. Né? Então, em educação, eu acho que é um dos setores que a gente vai ver isso acontecer de uma forma que não é só de adaptação, mas é de permanência. Então, isso vai, na minha opinião, se firmar como um novo modelo que vai, sim, permanecer depois dessa primeira etapa de adaptação. A segunda, eu acho que aqui no Brasil isso aconteceu como um produto direto da crise, que é toda a parte de telemedicina, por exemplo. Né? E num país como o Brasil, é até curioso a gente pensar como é que isso não tinha sido regulamentado antes, dadas as dimensões e a dificuldade que várias camadas da população têm em diferentes lugares de ter acesso a um profissional de saúde presencial. Né? Então, como é que a gente então torna isso realmente um novo normal e uma tecnologia que permaneça depois desse período de adaptação? Eu acho que tem uma outra também que nunca foi tão claro, né, como
como é importante, que é a combinação, né, da identidade com o acesso a serviços financeiros, né? Então, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né, com os planos de ajuda econômica, em que os governos querem dar diretamente o auxílio, né, às pessoas que mais precisam, e de repente a gente se viu num lugar em que a infraestrutura e o acesso, né, de parte da população, ele ainda não está posto, né? Então, tudo que diz respeito a essas tecnologias das fintechs, por exemplo, eu acho que elas já vinham ganhando força, elas vão se tornar ainda mais fortes. Mas tem outros aspectos ou outros setores que eu acho que a gente está vendo ainda sinais, mas que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o depois, né? Ou o pós-primeiro momento de adaptação. Então, eu diria que esses 3 são setores que eu acho que de maneira acho que muito forte, eles saem eles saem como acho que novos normais dentro de cada uma das realidades dos seus usuários, mas tem alguns outros que eu acho que a gente ainda vai ver. Entretenimento é um que eu acho que está passando por o Henrique pode até falar isso, né? Mas tudo que tem acontecido, né? Por exemplo, com os artistas se adaptando, as plataformas mostrando que são capazes ali de conectar nem milhares, mas milhões de pessoas, né, ao entretenimento. É óbvio que a experiência do usuário ela ainda vai ser adaptada, mas eu acho que setores como o entretenimento é um que possivelmente vai ter mudanças significativas. A própria questão toda de logística, né, a gente está vendo como é que as cidades estão se abastecendo, se movimentando agora. Exato. O que isso significa para o futuro? Então, tudo isso eu acho que ainda está em construção, né? Ainda está loading, vamos colocar assim. Henrique. O Brasil, você falou da história de acelerar. Você usou um termo até interessante que eu não estou lembrando aqui, mas eu achei muito legal a forma. Se tornar o novo comum. O novo comum. Eu falo que o mais caro de qualquer inovação é a mudança de cultura, né? Que é se tornar o novo comum. Um dos grandes desafios do Brasil é exatamente as dimensões continentais, né? E eu estou falando isso até porque você falou a história de entretenimento e tal. O que eu fico pensando assim sobre... eu vou falar uma coisa que é maluca, que é o seguinte: há uns 3, 4 anos atrás teve uma greve no Brasil dos bancários, e que os bancários estavam extremamente organizados, fizeram uma greve perfeita. Eles pararam os bancos. Só que eles não sacaram um negócio. Porque o grande problema é o seguinte: os velhos, as pessoas mais velhas, que têm dificuldade de assimilar inovações tecnológicas, aprenderam a usar as máquinas dos bancos. Na verdade, os bancários acabaram dando um tiro no pé exatamente pela capacidade de adaptação do ser humano, que na medida da necessidade, outro dia até escrevi isso no jornal, que eu falo que é a síndrome da geladeira, que quando a geladeira esvazia, você acaba achando um jeito de se reinventar. Então, os bancos se digitalizaram mais rapidamente. Sim. No momento de greve dos bancários. Então, assim, todo esse processo de digitalização que a gente está passando agora é um processo que está sendo muito rápido, né? Muita coisa muito rápido. Mas eu sinto que o ser humano, na hora que acabar isso, ele vai dar aquela famosa relaxada, aí é que a gente vai saber realmente aquilo que interessa ou o que não interessa. A minha pergunta, ela vai muito assim, aí falando de Google, que é uma coisa, né? Porque o Google a grande função, inclusive está uma das frases do Google, que é organizar as informações do mundo, né? Como é que o Google está enxergando isso? Porque isso
gente tem um nível de informação atualmente no mundo que explodiu, né? O que separar a informação boa, a informação ruim? Como é que está sendo tratado isso? Eu acho que, bom, tem toda uma parte do Google, né, que é o pessoal que trabalha muito com Google News e News Initiative, que eles são talvez as pessoas mais indicadas para falar sobre o tema, né, de o que é informação boa, o que é informação ruim. Então eu vou dar a minha perspectiva como alguém que trabalha com startups e, obviamente, que tem uma visão sobre a missão do Google, né? Então, acho que a missão do Google, como você disse, né, organizar a informação do mundo, torná-la útil e acessível, né, a todos. Eu acho que é uma missão, acho que nunca foi tão importante, né, justamente pelo acúmulo, a frequência e consequentemente, os desafios de qualidade da informação, né? Então, eu acho que o Google a missão dele nunca foi tão importante, vamos colocar assim. Mas eu acho que, independente do momento, eu acho que o grande conselho, a grande perspectiva nunca foi tão importante também a perspectiva do usuário, né? Do usuário, ele ser capaz de olhar uma informação e também se questionar, ou questionar o que ele está lendo ali. Eu acho que é quase que dever, né, de todo cidadão digital fazer esse trabalho também, ou esse dever de você também questionar, você buscar mais informações sobre determinadas fontes, Sim. Você entender exatamente aquilo que eventualmente você está repassando, porque de fato o volume das informações é muito grande. Eu vejo muitas startups, né, na área, por exemplo, de jornalismo, que estão justamente tentando fazer esse processo de curadoria, esse processo de digest, vamos colocar filtro, assim, né? Talvez, né? E aí, exato, e aí é curioso, né? Porque uma das minhas principais, ou algumas das minhas principais fontes de informação são justamente newsletters de autores ou de instituições que eu acredito na sua credibilidade, né? Mas sempre me perguntando, sempre como eu, usuário, buscando entender se de fato aquelas fontes são confiáveis, se de fato há uma credibilidade que eu posso tomar como verdadeira aquela informação. E eu acho que hoje, né, com esse aumento, né, do tempo que a gente está conectado, nunca foi tão importante esse exercício, que aí é mais um exercício até individual do que propriamente da ferramenta de busca, né, de você saber fazer o seu próprio digest e você se questionar, obviamente, sempre sobre a qualidade daquela informação que você está recebendo. Mas, de fato, eu acho que nunca foi tão relevante, importante e necessário esse trabalho de organização das informações pela velocidade, pela quantidade e também para manter a alta qualidade de tudo que a gente tem na internet, né? Legal. André, vamos falar agora de uma coisa que eu acho que você entende muito bem, chama startup. E eu queria falar, o legal da gente bater, uma das razões que eu acho muito bacana a gente fazer um podcast, ao contrário de, acho que é muito legal as lives que estão acontecendo, é justamente, ontem eu estava pensando nisso, Henrique, sobre a questão do descartável, a questão daquilo que é temporal, né? Muitas vezes eu vejo muita live acontecendo, coisa demais, você entra, o assunto é meio descartável, você fala, cara, vou sair dessa live, vou entrar em outra, eu não falaram sobre nada. Eu acho que o legal do podcast que a gente está batendo papo é que a gente está selecionando uma turma muito legal e fazendo perguntas que a gente sabe que não são feitas em outros lugares, são coisas mais profundas. Dito isso, isso nos dá até mesmo a oportunidade de fazer uma pergunta um pouquinho mais longa, escutar uma resposta um pouquinho mais, né, sem aquela loucura de estar atrelado a só apenas um horário. Então eu vou tomar essa liberdade e vou te fazer uma pergunta até mesmo sobre a minha empresa. E eu te falo o porquê disso. O Pharrell Williams, que todo mundo conhece, que é um dos maiores produtores da história, ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte, quando o pessoal fala para ele sobre talento, sobre, enfim, tudo, ele fala, olha, eu só acredito que eu não vou dizer nem que é um diferencial, mas uma coisa para mim muito importante foi que todas as vezes que aconteceram oportunidades e eu vi que existia uma porta, eu abri e entrei. Né? Eu acho isso muito diferente do oportunista. O oportunista é aquele cara que parece que ele quer conhecer um cara para falar com o outro.
Nós não estamos falando disso, estamos falando daquele cara que é o seguinte, poxa, tá de frente ali o cara é jogador de futebol, tá de frente ali pro Messi, por que não perguntar pra ele como é que ele bate na bola, entendeu? Então eu vou tomar essa liberdade de levantar uma bola aqui, isso é uma coisa até que eu falo em palestras e coisas com a turma também, sobre que as oportunidades não aparecem de terno e gravata, pra mim já era, ou seja, muita gente, Henrique, o André fica naquela assim, né? Então eu vou marcar um horário com o Henrique, nós vamos sentar, não, bicho, às vezes o cara tá ali no negócio, aí você, não, mas não é uma oportunidade, não, vou tomar essa oportunidade, essa liberdade de fazer uma pergunta. Sou CEO de uma startup nos Estados Unidos, cresci aqui, fui pro Brasil, né, fui transferido de certa forma pro Brasil, dentro desse grupo que eu trabalhava, no qual fiquei 11 anos, e dentro do grupo a gente criou uma agência de marketing para cuidar das contas das empresas que anunciavam no portal, que era o The Hype BR, que é o The Hype BR, existe, eu fui editor-chefe do The Hype durante 10 anos. Daí nasceu a i53, que é uma agência de marketing. Decidimos abri-la nos Estados Unidos, focando, que é uma coisa muito interessante, que eu já vi um pouco disso, nos pequenos e médios empresários. Porque que a gente tem as gigantes, que disputam as contas altas, nós temos as médias, que ficam ali com uma conta talvez local um pouco maior e tal, mas você tem aquela... Quem morou nos Estados Unidos, quem frequenta, sabe que nós temos aqueles plazas que são lotados de pequenos negócios e pessoas que querem ter acesso ao marketing, mas não conseguem por conta de falar... falam assim, cara, e marketing é uma coisa muito cara, não sei se eu vou dar conta aqui nos Estados Unidos. E as agências também falam, cara, não vou pegar um cliente assim porque não vai dar para pagar, vai lá. E a gente entrou justamente nisso, de escalar o marketing. Vou à pergunta. A pergunta é a seguinte, quando nós fomos fazer o que eles chamam no Brasil de política da empresa, não sei, o manifesto, eu pensei e coloquei 4 coisas em ordens, diríamos, hierárquicas, talvez, de prioridades. São elas. Profissionalismo, número 1, porque pra mim não interessa o tanto de talento que o cara tem. Se o cara não chega no horário, se o cara não... Eu não tô falando, o cara pode trabalhar 2 horas, mas se o cara não meet the deadline, se o cara não entrega, não adianta. Aí, obviamente, o talento, que é uma das coisas que a gente olha. A terceira coisa, que pra mim é importantíssima, é iniciativa. Gosto de estar com pessoas que não ficam esperando eu chegar e falar, preciso disso. É o cara que olha e fala, peraí, a gente pode... E a quarta coisa que eu peguei emprestado do Quincy Jones, que também é outro produtor, talvez o maior da história, é que quando ele foi gravar We Are the World, ele colocou, né, check your ego at the door, deixa o seu ego do lado de fora. E eu acho isso fantástico, porque eu falo, cara, a gente tá todo mundo aqui correndo em prol da mesma coisa. Já vi várias empresas, às vezes, que departamentos brigam com outros departamentos, às vezes porque querem levar a glória de um projeto, às vezes porque não, enfim. Eu queria levantar essa bola para cortar aqui em rede mundial e nacional, para ver, número 1, se eu tô certo, se é uma coisa que você acha legal, e número 2, o que você talvez acrescentaria, ou principalmente, o que você procura numa startup quando você tá falando ali, merece atenção, ali, enfim. Cara, genial a pergunta, é muito interessante. E só queria falar uma coisa, comentei com o Henrique, inclusive, que eu, hoje não mais, mas fui muito engajado no Hype BR, viu? Então, sempre gostei do conteúdo. E então, parabéns aí, super legal. E legal saber da história, como é que a história se desenrolou para você agora como empreendedor. Primeiro, eu gosto muito, né, desse tipo de solução que de alguma maneira consegue escalar o que antes era pensado como um serviço que não era escalável, né? Vamos pensar assim. Eu gosto muito desse desafio que, obviamente, é solucionável via tecnologia, né? Como é que você escala um serviço que antes você conseguia prestar, né, você humano para 1, 2 ou 10, e você consegue fazer aquilo, então, se transformar num serviço produtizado, né, em forma de um produto que vai atender milhares. Acho que isso é bem interessante. Eu acho que você tocou no ponto, né, como fundador, que eu acho que é talvez um dos mais importantes, que é você, desde cedo, você construir o que algumas empresas chamam culture code, ou chame do que quiser, mas que são justamente esses
os porquês e os comos, né? Então, tá, por que a gente está fazendo isso e como a gente vai fazer isso? E o como não é o produto em si, é o como, a forma, né, que você vai fazer isso como time, como startup, que basicamente eu não chamaria de valores, né? Eles são até mais do que valores, eles são virtudes, né? Porque virtudes são valores postos em ações, né? São valores consolidados em ações reais, ações concretas. Então, esse tipo de perspectiva, né, de você ter para todo mundo que entra, né, quais são então essas virtudes, eu acho que é fundamental. Eu falo que é basicamente a regra do jogo, né, para ninguém casar enganado. Né? Se você casar enganado, acho que nunca é uma boa. Nenhuma circunstância, seja ela pessoal ou profissional. Né? Então, eu acho que as organizações que elas conseguem ter esse nível de clareza, né, de quais são então essas regras do jogo, né, qual que é esse culture code, eu acho que é fundamental. E eu acho que você conseguiu concretizar bem na forma como você descreveu cada um deles, como que você vê eles se concretizando também no dia a dia ali da empresa, nas ações que cada um eventualmente vai ter durante o trabalho com vocês. Uma coisa que eu ia falar, que talvez eu reforçaria, que eu acho que é um dos pontos, né, que talvez você não tenha falado, mas que eventualmente esteja implícito, Sim. mas que eu gosto muito de founders que explicitam isso, é justamente uma questão de foco total no usuário. Né? Então, quando você tem foco total no usuário, né, você acorda, almoça e janta pensando naquela persona e nos problemas que ele tem na jornada que ele tem que resolver. Então, quando você tem esse foco, fica muito mais claro entender o que a gente chama, né, qual que é a hora da verdade do usuário enquanto ele estiver utilizando seu produto. Né? E aí, você tem os founders que têm essa perspectiva, eu sinto que eles conseguem endereçar de maneira mais assertiva, não quer dizer que eles vão acertar sempre, né? Mas eles conseguem testar mais formas e eventualmente acertar de realmente serem soluções que resolvam o problema do usuário. Né? Então, quando você tem um founder que ele é obcecado com o problema do usuário, ele vai naturalmente guiar a empresa para também ser obcecado em resolver de alguma forma aquele problema do usuário. Então, esse foco, né, eu acho que é super importante e que eu entendo que está implícito no primeiro valor aí, na primeira virtude que você colocou, que é o profissionalismo. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que hoje acabamos de oficialmente adicionar mais um, então agora serão 5. E esse aqui, crédito do André, que honra a minha. Porque eu digo mais, cara, o que eu chamo, talvez seria, e se eu estiver errado, me corrija por gentileza, que seria assim, walk a mile in my shoes, né? Ande uma milha no meu... É você entender o que o cara ver com a ótica do o que, né? Totalmente. Então, totalmente. É isso aí, cara. Sensacional. Tá assim. Porque eu falo que todo fundador e todo time, né, ele tem ali o que a gente chama de um ideal user, né, um usuário ideal. Sim. Né? Então, assim, quem que é esse usuário ideal? Sim. E aí, como que o seu produto resolve ali dentro da vida desse usuário um determinado problema? Né? Como você vai tornar a jornada dele uma jornada pain-free, que a gente chama, né? Ou como é que você vai ser o painkiller daquele problema? Mas para isso você precisa ter um cuidado em realmente walk on his shoes, entendeu? Porque senão você vai ficar criando em cima de hipóteses da sua cabeça. Achismos, exatamente. E no mundo como hoje, dados, né? Não existe mais espaço para achismos. Eu acho que exatamente. Nem para fazer música. Exato. Manda ver aí. Nem para fazer música. O André, eu vou fazer um comentário, mas eu vou perguntar outra coisa, que é o seguinte. Na música, quando você toca um instrumento, e aí às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, você pode olhar se o meu sobrinho toca bem, se o meu filho tem chance, né? Eu mesmo já conversei com você sobre o meu filho e tal, sobre a história de trabalhar e tal. Eu falo que é o seguinte, a gente chega num ponto que, por exemplo, o cara, se ele toca guitarra, ou ele não precisa nem tocar, só dele a forma como ele pega um instrumento,
você já sabe se ele toca ou não. Uhum. A história do Campus Google, sei lá, 3, 4 anos, é isso? Já tem isso? 4 anos a gente vai fazer agora. 4 anos, na hora que o cara... Como é que você... Na hora que o cara senta na sua cadeira para conversar com você, você já sabe que ele tem uma chance? Ou qual que é a assinatura, por exemplo, você fala assim, de um cara para trabalhar com startup ou desenvolver a ideia dele dentro do ambiente de startup? Boa pergunta essa. É igual jogador de futebol, né? Que vê menino pequeno jogando bola, né? E aí fala, nossa, aquele ali bate diferente na bola, né? É difícil, assim, até, e eu acho que um dos grandes desafios, né, é justamente a gente fazer esse processo, né, de avaliar com uma velocidade que eu até acredito que às vezes seja demasiadamente rápida, né? Então, acho que o meu trabalho, né, à frente do Google for Startups, trabalho, por exemplo, de um investidor de um fundo de venture capital, eu sempre costumo dizer que assim, ninguém sabe tanto da startup e do problema como o fundador, né? Mas de alguma maneira ele tem que me apresentar ali, eu tenho que discutir, eu tenho que ponderar alguma coisa em pouco tempo, né? Mas que obviamente eu sempre tenho um cuidado de não ser superficial e nem leviano no que eu vou colocar. Mas eu vou talvez mudar um pouquinho a pergunta e dizer assim, eu acho que os founders que eu mais vejo o brilho nos olhos e que para mim é um ótimo indício, né, do que ele pode fazer, eu falo que é o founder que melhor descreve o porquê que ele quer resolver aquele problema. Né? Então ele não está nem falando da solução, ele não está me falando assim, não, eu vou fazer um app, ou eu vou fazer, eu vou ter uma plataforma que vai fazer isso. Não, ele me fala assim, com tanto detalhe sobre como ele conhece o problema e por que aquele problema é relevante. Sim. E por que é um problema grande o suficiente que justifica ele e o time dele, que ele com certeza já conseguiu convencer com isso também, por que justifica ele e essas pessoas investirem tempo da vida deles para resolver. Né? Então, eu falo que tem um monte de founder bom resolvendo problema ruim. Tem um monte de founder bom resolvendo problema ruim. Mas o problema tem que ser, o problema tem que ser bom, o problema tem que ser instigante. Sim. E aí quando o founder bom encontra um problema bom, aí é quando você tem ali uma oportunidade real. Legal. Que, óbvio, nada tá dado. Ele vai ter que provar, ele vai ter que construir a solução. Mas quando o founder tem essa propriedade e o problema é instigante e grande e relevante o suficiente, ele vai encontrar uma forma. Então eu falo que assim, a melhor coisa e quando eu encontro um founder bom com um problema ruim, eu gentilmente tento guiá-lo para ele falar, não, olha, você não pensa em resolver essa parte do problema, que parece que é muito mais relevante e, consequentemente, muito maior, inclusive, que pode te trazer um retorno financeiro maior, pode trazer um impacto, não só de negócio, mas para o país maior. Então, eu sempre falo que é isso, é o exercício de encontrar um problema bom com um founder bom que demonstra conhecimento sobre aquilo. Então, eu digo que o pior caso é quando alguém vira e fala assim, porque eu tenho um app. Eu falo, não, mas peraí, não é isso. Entendeu? Tipo, não é isso. O negócio é você falar do problema, cara. Por que o problema é tão importante para você? O desafio, né? Exato. E eu falo que tem um tipo específico dentro dessa categoria, que são os founders que viveram na pele o problema. Exato. Então, ele fala de uma experiência própria, né? Ele fala de uma experiência real, de uma dor real que ele viveu e que ele não encontrou uma solução disponível. Então ele falou, olha, se a solução não está disponível, logo eu vou construir a solução. Exato. É isso. E aí entra no que você acabou de falar, né?
que é o Walk a Mile in My Shoes. O cara pode falar, eu entendo o que você passou, porque eu já caminhei uma milha aí no seu tênis, no seu sapato, né? E aí eu acho que isso cria uma empatia com o usuário que não tem valor, assim, não tem como mensurar o valor disso, porque tudo que você for fazer, você vai fazer pensando naquele usuário. Né? Você vai fazer pensando na realidade que ele enfrenta. É engraçado você falar isso, cara, porque teve uma época, não sei se chega a ser 10 anos, mas que o dono da IKEA ficou no número 1 da Forbes, e isso para mim eu uso sempre como um exemplo, né? Porque no meio de tanta, né, digitalização, empresas de tecnologia, você pensa, um cara que, entre aspas, cria móveis, como é que ele foi parar lá? Tenho certeza que em algum momento ele falou, cara, esses móveis estão caros, é coisa difícil, tem que trazer, cara, eu preciso de uma coisa menor. Peraí, isso aqui não sou só eu. Né? Muita gente pensa assim. É isso, entendeu? É isso. Eu tô lembrando até de um caso aqui, depois vale a pena, eu posso te passar o link, ô Lucas, que é de um fundador que ele tá fazendo algo muito parecido com o que você tá pensando aí para os Estados Unidos, mas aqui para o Brasil. Legal. Que são... que é um founder que chama Rui Miyadara, a startup dele chama Arrasou. Mas o Rui é muito interessante porque ele viveu na pele isso. Ele era dono de um pequeno... Eles chamam de spas urbanos, né? Que são esses spas que tem ali espalhados pela cidade, que não é uma franquia, mas que ele fala, cara, eu só consegui fazer crescer porque ele entendia muito de marketing. Mas ele falou, mas o pessoal não consegue, porque o pessoal não sabe fazer, não tem tempo, não é o core business dele. Então, como é que eu consigo ajudar essa turma que viveu ou vive a mesma dor que eu vivi? Exato. Né? Então, eu acho super interessante esse tipo de fundador. Esse é o cara que é o menino que bate diferente na bola, que pega diferente no instrumento, Henrique. Legal. Já que a gente estava falando de milha, vou entrar no assunto que eu tenho certeza que o André gosta muito. Muito, ele gosta muito. Eu, rei do pedal. Aquela coisa do pato que não sabe nadar direito, não sabe voar direito, não sabe correr direito. O André corre direito, nada bem e anda muito de bicicleta. É o rei do Ironman. Muito, quer dizer, muito tempo, né? Não, mas aí é porque, na verdade, é o seguinte, aí, voltando à história de startup também, mas com relação a isso, é o seguinte, porque quando você faz um Iron, você tem que ser, voltando lá atrás, um generalista ótimo. Sim. Super. E, como é uma prova longa, você tem que estar muito focado e fechado. Você não pode ser aquele cara disperso. Não. E aí, voltando à história das startups, o cara que sente a dor do problema e sabe, e é extremamente focado e bem resolvido naquilo. Aí a pergunta é, você, André, escolheu o triatlo, a Ironman, que seja, por causa do trabalho ou foi ao contrário? Eu falo que a melhor resposta é assim, né? Pra que você vai ser ruim em um esporte só se você pode ser ruim em 3, né? Então, mas brincadeira à parte, eu tenho uma história, né, com esporte, assim. Então, quando eu mudei para BH, eu já jogava vôlei ali, mas nada muito sério, né, aqui em São Paulo. Mas quando eu mudei para BH, a minha mãe, ela viu que tinha aberto peneira para o time de vôlei Mirim do Minas. Olha isso. Não sei nem onde ela achou, isso era no jornal, alguma coisa do tipo. E ela falou, filho, você joga e tal, não sei o quê, você não vai fazer. Eu fui fazer e passei. Então eu joguei 4 ou 5 anos no Minas. Joguei até infanto juvenil. Só que eu tive 2 cirurgias de joelho. Então a minha carreira profissional de esporte rapidamente acabou, além do que a minha genética não ajudou. Então eu falo que eu comecei a jogar na época eu era alto, né? Eu comecei a jogar com 1,82 aos 14 anos, alguma coisa assim. E aí eu me mantive até agora, aos 36, com 1,82. Então a minha genética não favoreceu a vida no esporte.
Mas eu acho que me trouxe um ponto ali que você traz, Henrique, que é, eu diria que além do foco, a disciplina. Né? Eu acho que o atleta ele tem um nível de disciplina que lhe é exigido desde cedo, que eu acho que é uma característica que se solidifica para várias outras coisas que você vai fazer na vida. Aí você tem aquilo como um aliado, né? Então é como um superpoder que você consegue usar. E aí eu passei vários anos sem um esporte propriamente, corria, fiz meia maratonas e tal, mas nunca não tinha voltado efetivamente a treinar nada com um objetivo tão claro. E aí eu tenho um grande amigo, que até é uma boa pessoa para vocês convidarem para o podcast, que é lá de BH, que inclusive até hoje ele é o recordista brasileiro no Ironman Havaí, dentre os prós. Então ele é um triatleta profissional muito bom, que é o Thiago Vinhal. Hoje ele está na Espanha, tá lá treinando e quarentenado também. Mas o Thiago é um amigo irmão meu, de pequeno. E ele começou a treinar triatlo, e aí eu meio que comecei a treinar ali com ele. Depois ele começou a me passar uns treinos, aí eu fui indo, eu comecei a gostar. Justamente porque tem um aspecto que para mim é importante, que é você ter uma meta, né? Sim. E o lance da meta não é porque eu sou um competidor inveterado e eu preciso de alguma coisa que eu quero ganhar. Não, é porque ele aflora em mim essa questão da disciplina, né? Então, quando eu tenho uma meta, eu naturalmente ativo ali uma chavinha, que é essa chavinha da disciplina e do foco. Então, quando você está treinando para um Iron, você começa com a data da prova e você vem construindo para trás todo o ciclo. Então você sabe que naquela semana você tem que pedalar X horas, você tem que correr X horas e você tem que nadar X horas. Você sabe que dentro desse ciclo, né, você vai chegar na data da prova na sua melhor forma. Então, tem parece uma loucura, mas tem um processo científico e super baseado em dados numa preparação como essa, mas que só funciona se o triatleta tiver muita disciplina e ativar essa chavinha. E que, para mim, no meu trabalho, eu falo que é uma forma super efetiva de me tirar do mental e me trazer para o corpo. Então, eu saio aqui da alta frequência mental e aí eu entro no corpo. Então, eu não estou pensando em muita coisa, eu estou simplesmente focado aqui no corpo, e aí isso para mim cria um equilíbrio para tudo que eu vou fazer, que eu sinto que tem um resultado positivo na minha vida em geral. Então eu acho que isso é difícil de dizer se o Ironman veio por causa do trabalho. Não, mas eu acho que eles se complementaram muito, porque cada um estimula uma parte de mim diferente e que juntos me fazem bem, sabe? Uau, sensacional. Cara, agora eu tenho algumas perguntas para fazer, porque assim, eu acho muito interessante quando a gente está com pessoas que eu considero mentes brilhantes e são pessoas que são interessantes não só naquilo que elas fazem, no caso como profissão, né? A gente tem batido papo com músicos, com empresários, tem sido uma galera bem legal, mas também várias coisas que permeiam ali a vida delas, assim. Primeira pergunta, não estava aqui, mas eu já vi que você começou o podcast já falando sobre isso, música. Pelo visto, a música faz parte, assim, de maneira quase visceral na sua vida, cara. Queria que você falasse sobre isso. O que a música representa, o que você escuta, por que o Skank... Eu ia te perguntar qual a melhor banda brasileira e por que o Skank, tá ligado? Fala aí. Eu vou contar um caso aqui, que eu só contei isso pro Henrique, mas eu tenho testemunhas, inclusive, desse caso. Que é o seguinte, eu tinha todos os motivos para odiar o Henrique e odiar o Skank. Eu tinha todos os motivos. Eu tinha todos os motivos. O Skank foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Ok. Tá? É o primeiro show que eu fui na minha vida. Só que foi um show que acabou porque acabou a energia.
um show no estacionamento da Três Lobos, 1997, eu acho, 97 ou 98, por aí. Estacionamento da Três Lobos, meu, acho que era o Samba Poconé já, então. Sim. Auge. Lotado lá, de repente eles tocam, sei lá, umas 5 músicas, talvez, acaba a luz e nunca mais voltou a luz, e nunca mais voltou o Skank. E aí eu falei, cara, que loucura, né? Então eu falo que eu tinha tudo pra odiar o Skank, mas o fato que sim, a melhor banda do Brasil há bastante tempo. E depois eu vou falar, acho que uma coisa que eu admiro muito no Henrique e no Skank, tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é essa coisa do usuário, né, de pensar muito no público, que eu acho que é fantástico. Mas a minha relação com a música vem de muito antes, assim. Eu tenho até vergonha de falar isso na frente do Henrique, mas eu estudei piano desde muito pequeno, né? E na casa dos meus pais em BH, tenho inclusive o piano, né, que eu aprendi a tocar, mas depois eu acabei enveredando para outras partes, assim. Então eu comecei a tocar, discotecar house music aí quando eu fui morar em Barcelona, e tem até ali meu DJ set ali. Legal. Meu setup. Mas eu comecei a entender e me aprofundar muito mais nessa parte da música eletrônica, mas eu toco violão também. Mas eu digo que música tem um papel fundamental em momentos muito marcantes da minha vida e no meu dia a dia. Assim, eu falo que, inclusive, pedalar, por exemplo, eu não consigo. Eu falo que a única coisa ruim da prova da Ironman é que você não pode ouvir nada, né? Porque também você não tem nem onde levar. Mas, assim, nos meus treinos, com meu filho, então é um elemento muito presente. E é uma brincadeira que durante um tempo foi muito séria. Então, assim, eu toquei muito tempo no De Puta Madre, no MP5. Eu não te falei, Henrique, que eu conheci ele do MP5, cara? Uai, eu falei isso com o Henrique também. Eu falei, cara, que eu tenho uma memória fotográfica, eu lembro que a gente se conheceu no MP5. Eu falei assim, Henrique, exatamente, eu conheci esse cara, não sei o que lá, Você tocou com o Triple R, não era? Exatamente, o Triple R. Isso! Mexicano e Fábio. Isso! Eu falei, eu conheço, ele, cara. O Henrique falou, não sei, será? Não sei. Agora eu tô falando, te conheço, ó. Exatamente. Que legal, então você é você, tá ligado? Legal. Eu sou eu. Agora zerou tudo. É isso, eu Muito falei, rock. Henrique. Lembra desse dia, cara? Festaça essa, foi uma festona. Sim. Que foi 2009, super legal. 2009 isso. 2009, exatamente. E quem fazia essa festa comigo era Sininho, cara. Rest in Peace, eu lembro demais. Ele disse. Isso, muito então, durante um tempo foi sério, mas assim, hoje eu levo numa boa, mas continuo muito conectado com tudo que é música. Tô agora, depois eu até perguntar isso pro Henrique, mas tô aqui, tô querendo usar essa quarentena para dar um upgrade aqui na minha parte de produções de música eletrônica, então tô pesquisando aqui umas controladoras e com teclado, depois eu vou te pingar aí umas ideias, Henrique. Fechado. Certo. Não, sensacional. Cara, uma pergunta que eu tenho, que eu acho legal, assim, inclusive uma dessas é agora, assim. Às vezes eu tenho que me beliscar e falar, cara, eu tô vivendo isso mesmo, coisas legais, sabe? Que a minha profissão, ou que o meu trabalho, eu não gosto de usar essa palavra profissão, parece meio retrógrado, mas aquilo que a vida, né, com que eu trabalho me fez. Por exemplo, uma delas foi quando eu palestrei com o Tinker Hatfield, que é o criador dos... ele criou todos os Nikes clássicos. Ele é o maior criador, todos os Jordans clássicos. Criou o Nike Air Max, enfim. Vamos dizer assim, é o papa do cenário sneakers. E eu tive o prazer de dar uma palestra com ele e eu contei pra ele a história, Henrique, eu nunca te contei essa história, cara. Que o meu primeiro tênis Nike, a gente estava no Brasil, e vindo nessa Brasil, Estados Unidos, e eu tomei uma recuperação, cara, no Brasil. E minha mãe falou assim, se você passar, eu te dou aquele tênis Nike. Você vai ganhar aquele tênis Nike. Bro! Aí só deu o menininho. A meta, tá vendo? A importância da meta. Exatamente. Aí, cara, triatlon, né? Passei, cheguei lá, cara, eu lembro que o tênis era muito caro.
E eu nunca esqueci disso, assim, minha mãe assim olhou e falou, é esse mesmo? Eu falei, é esse mesmo, mãe. Tá, eu ganhei. Cara, isso foi em 93, em 2013, 20 anos depois, eu tava palestrando com um cara que desenhou esse tênis, cara, que criou esse tênis, que é o Tinker Hatfield. Então eu contei essa história pra ele, ele se emocionou, assim, não foi com essa intenção, mas eu contei, ele falou assim, nossa, é isso, eu faço o que eu faço é pra isso e tal. E eu me belisquei ao mesmo tempo que eu falei, caramba, olha onde é que... E eu faço isso, falo isso direto pro Henrique, olha com que a gente tá, né, batendo papo aqui, cresci escutando música do Skank, babá. Tem algum momento que você fala assim, ixi, onde é que eu vim parar? Nossa, boa pergunta, cara. Não, acho que eu tive um momento assim que eu achei muito... Foi um momento assim meio uau, assim. Acho que foi quando em 2014, eu ganhei um prêmio da Veja, chamava Jovens Inspiradores, e eu lembro que cheguei assim na banca, tinha um monte de gente que eu olhei e falei, uau, que massa, sabe, tipo, e foi super legal, não pelo prêmio em si, mas tipo, o processo inteiro, assim, foi super legal. Teve uma que foi muito legal também, foi quando uma palestra, na época ainda estava no governo, que eu ganhei, na verdade, ganhei um prêmio lá e dei uma palestra num evento no INSPER com o FHC, muito legal também. É um cara que eu acho um excelente gestor, e foi muito bacana naquela época, naquele momento. Acho que quando eu estava no Media Lab, no MIT, que aí que eu também fui aluno do Joe Ito, que é o diretor do Media Lab, um dos grandes pensadores assim dessa parte toda de inovação e tecnologia mais ampla. Então eu olhei e falei, que demais, cara, isso foi muito massa ter aula com ele. E eu lembro, que quando eu estava no mestrado também, que eu tive, eu lembrei pelo seguinte, esse caso é interessante, porque eu lembrei quando você estava contando da coisa da oportunidade, né, de você não esperar ali você não esperar exatamente o momento certo, não agendado. Isso, eu lembro quando eu tava. Isso é bem nerd, assim, mas eu lembro que quando eu tava fazendo mestrado na London School of Economics, eu tava tendo uma palestra da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. Sim. Né? E aí eu tava lá e tal. E aí a pessoa que fez a abertura foi o Anthony Giddens, que é um dos maiores sociólogos vivos aí, né? O cara que criou a ideia toda da terceira via e tal. E aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção, porque era a ideia eu conectei com a ideia da startup que eu estava criando. E aí, que chamava Go Green Guide, que era um guia de consumo sustentável para Londres e conectando pequenos negócios e tal. E aí eu vi ele saindo da palestra, eu saí da palestra, e aí eu fui atrás dele e falei, professor Giddens, eu queria... ele é Lorde, né? Eu queria te apresentar uma ideia e tal, não sei o quê. E aí eu falei e tal, ele me deu umas duas respostas assim, eu falei, acho que ele não gostou muito, mas me deu um cartão. E aí eu mandei um cartão para ele, mandei um e-mail para ele. E aí ele me respondeu, eu lembro direitinho, do you wanna have tea on Monday? Assinado Tony. E aí vou eu na House of Lords tomar um chá com o Anthony Giddens, e aí ele me conectou com um monte de gente lá dentro, me conectou com o prefeito de Londres, que na época era o Boris Johnson. Uau! Uma confusão. Mas que foi um momento que eu lembro que quando eu cheguei ali naquele salão de chá, assim, do House of Lords, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Aonde que eu vim parar? Exatamente. Né? Tipo, cara bocudo, né? Veio parar. E tudo por conta de uma oportunidade ali que muita gente falava, não. Exato. E aí depois eu encontrei com ele algumas vezes e tal, mas foi um momento que eu falei, caramba, gente, que loucura, né? Quem aproveita, algo positivo acontece, né?
Genial, Henrique. Deixa eu aproveitar esse momento. Primeiro que eu acho que as coisas acontecem, são assim mesmo. Eu não acredito em sorte, você estar preparado, é você cavar sua oportunidade, é você ter coragem de respirar fundo, falar assim, não, eu já tenho, né, a básica. Mas você fez um trabalho brilhante na época com o governador Anastasia, que é o projeto CID, que para o estado de Minas Gerais foi uma coisa muito marcante, porque significou uma mudança, né? Usando uma coisa que eu detesto falar, mas a quebra de um paradigma, né? Aquela coisa. Que existe inovação no estado de Minas Gerais antes e depois do CID. Qual que é a grande diferença que você enxerga? Obviamente, a velocidade, foco, tal, mas a gente sabe que trabalhar no governo, a gente fala muito de compliance na área privada, mas o governo, a área governamental, as leis já são um compliance natural que estabelece um padrão e regras que dificultam muitas coisas, mas também, entre aspas, protegem que coisas erradas não aconteçam tanto. Então, para você, assim, qual a grande diferença de trabalhar no setor privado e trabalhar no governo? Cara, essa é uma ótima pergunta, assim, acho que eu trabalhei 10 anos, né? Trabalhei, na verdade, 12 anos no setor público, né? Eu fui servidor de carreira do governo de Minas Gerais durante 10 anos, durante 11 anos. Então, é muito curioso quando eu faço essa reflexão e eu continuo engajado em várias organizações e movimentos que têm conexão em como a gente ajuda, né, o governo a ser melhor e como é que as instituições públicas se fortalecem, se tornam mais virtuosas, né, no alcance dos objetivos que elas têm, que são objetivos nobres e importantes para a sociedade. Eu diria que a grande diferença é a seguinte, e aí do alto, né, da minha formação em direito, mas é basicamente o seguinte, né, o direito público, né, o direito que rege a administração pública, ele basicamente te diz o que você pode fazer, né? Então ele te dá essa autorização para você fazer o que está posto na lei. O privado, basicamente, ele não te diz explicitamente ou expressamente tudo que você pode fazer, né? Então o gestor público, ele já trabalha com esse arcabouço jurídico que, por natureza, ele é mais rígido, né, do que o direito privado. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que o governo, ele tem algo que é fascinante, né, ou o Estado, melhor dizendo, ele tem algo fascinante, que é a escala que você tem com boas coisas que você coloca em ação, né? Então, todo empreendedor, tá aqui o Lucas, você também é investidor e empreendedor em várias coisas, todo empreendedor está, obviamente, sempre buscando ampliar a sua escala, né? Ampliar o seu impacto, chegar em mais gente, atender mais a necessidade que você se propõe. Eu digo que o governo, ele, por natureza, tem ali uma escala muito grande que já é dada, né? Ele é dada pelo seu território, né? Ele é dado pelos seus cidadãos. Então, quando você tem esse nível de escala, eu falo que é uma via de mão dupla. Isso traz uma grande responsabilidade, mas também traz uma oportunidade enorme de você fazer uma coisa bem feita que vai causar um impacto positivo nessa proporção, né? Nesse tamanho de escala. Então, quando eu estive no governo esses anos todos, eu acho que eu sempre tive o privilégio de trabalhar com gestores, né, e lideranças que tinham uma visão muito privilegiada ali sobre essa possibilidade de gerar impacto positivo, e ao mesmo tempo que eu digo que eles entenderam sempre o melhor que eu conseguia trazer para aquele contexto, que era justamente essa capacidade de provocar e de inovar e de fazer coisas diferentes, né? Eu lembro que quando da criação do CID, né, eu lembro que eu, conversando com o professor Anastasia, eu falei com ele, olha, se a gente conseguir passar essa legislação e criar esse projeto, Minas Gerais vai se tornar
o maior celeiro de startups do Brasil, o maior programa de aceleração do Brasil, e a gente vai ser um dos principais investidores do ecossistema de startup que ainda estava em formação no Brasil. Então representou ali uma aposta, né, obviamente muito responsável, mas uma aposta de que a gente conseguiria fazer essa transformação e que, consequentemente, viria isso que você trouxe, né, Henrique, que é uma transformação de mindset do ecossistema como um todo, né? Então, a gente não fez nada sozinho, né? Quem criou as startups foram os empreendedores. Eu digo que a gente só tirou ali as barreiras e criou as vias para eles correrem mais rápido, né? Então, quando você faz isso e combina com o talento que existe, não só em Minas Gerais, mas Brasil, que tinha gente de todo o Brasil participando do programa, eu falo que é uma combinação muito feliz, né? Então, eu acho que isso acabou gerando resultados em escala e que, de alguma maneira, se perpetuaram até para muito além do que nós, e particularmente eu, tive de atuação no programa. Nossa, cara, acho fantástico, porque eu tenho, assim, você falou do The HypeBR, uma das coisas que eu sempre, para mim, me incentivavam muito a fazer o The HypeBR do ponto de vista pessoal, é porque o pessoal, quando a gente começou, em 2007, o pessoal falava, no Brasil a galera curte, então, querendo ou não, modéstia à parte, a gente meio que colocou no mapa, então a galera começou a falar, peraí, tem uma galera lá que curte, que consome, que gosta, e eu sempre falo o seguinte, a gente estava falando outro dia, Henrique, do South by Southwest, não é? Em Austin. O próprio Sundance fica em Utah, ou seja, fogem daqueles, você pensa assim, Nova York, Los Angeles, foge do eixo, eu acho isso fantástico, cara, então, parabéns aí. Bem, cara, a gente tá caminhando aqui pra saideira, que a gente chama, que é o finalzinho. Pô, já? Cara, eu vou te falar... A gente podia ir longe aqui. É engraçado, você falou tantas vezes, pô, que pergunta boa, que pergunta legal. Eu falei, bicho, eu vou começar a acreditar agora, tá ligado? Muito bom, cara, muito bom. Estão boas mesmo. Que legal, cara. Bem, na saideira a gente sempre gosta de, entre aspas, pegar nossos convidados de surpresa para ter justamente aquela resposta mais espontânea possível. A gente pergunta duas coisas. Número um som que o cara está escutando para ele indicar, pode ser algo antigo, novo, uma coisa que ele sempre escutou. Isso então você escolhe. E a segunda coisa, um perfil nas redes sociais, pode ser Instagram, LinkedIn, whatever, que você fale, cara, isso aqui é um perfil que eu acho legal por qualquer motivo. Motivo? Qualquer motivo. Pode ser uma coisa que você, enfim, ache engraçada, pode ser uma coisa que você ache sensacional, pode ser uma coisa que você esteja envolvido. Casa é sua, fique à vontade. Cara, deixa eu pegar aqui minha lista de coisas que eu tô ouvindo. Legal. Boa pergunta, vamos ver aqui. Skank, não, brincadeira. Os outros eu mandei pro Henrique, mandei pro Henrique. Acho que eram as mais tocadas do ano passado, ou de um ano atrás. Eu mandei pro Henrique porque tinha um monte de coisa do Skank. Cara, eu tenho ouvido bastante coisa brasileira, então legal. Tá uma mistura, assim, eu tenho ouvido bastante coisa, por exemplo, do Silva, tenho ouvido muita coisa do Thiago York, umas coisas que eu acho bonitas que ele fez, a Cell também. Legal. Então, tenho ouvido bastante coisa brasileira. Tô tentando pensar aqui alguma coisa gringa que eu tenho ouvido também. Deixa eu ver. Eu sou muito fã de house music também, né? Então eu escuto... Legal. Eu gosto muito de um podcast do Claude Von Stroke, que é o The Birdhouse. Então eu gosto muito de ouvir semanalmente o que o Claude Von Stroke traz ali. Sempre traz artistas... tanto do selo dele quanto do selo de outros selos, mas que tem uma pegada ali de um baixo mais grave ali que mais sujo, um grave mais sujo que eu adoro. Legal. E perfil? Algum perfil que você fale, pô, cara, esse aqui... Nossa, boa pergunta. Deixa eu pensar aqui. LinkedIn ou Instagram? Ou... Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito, assim, de um perfil no
no LinkedIn, que é um cara que escreve sobre venture capital, mas eu acho as reflexões dele muito boas, acho bem interessantes, que é o Tomás Tangus, que é um cara muito, muito legal da Redpoint. Acho que ele sempre traz textos curtos, mas que tem umas reflexões interessantes. Então acho que ele é um cara a ser seguido. Eu gosto no Instagram, eu gosto bastante de perfis de esportes. Legal. Então, um dos que eu gosto é de um cara que é o atual tricampeão do Ironman do Havaí, do Mundial, que chama Jan Frodeno, que é um alemão. Eu gosto. Ele acabou de fazer semana passada um Ironman dentro da casa dele. Que isso? Para fazer um fundraising. Tipo esteira, piscina e tal, assim? Piscina infinita, bike, corrida na esteira. Eu achei super legal. Então, acho que ele é um cara, tem um perfil, tanto a estética quanto o conteúdo dele, eu acho bem legal. E quem mais? Deixa eu pensar aqui. Eu gosto bastante de um perfil de uma empreendedora que chama Dani Junco. A Dani, ela tem uma aceleradora que acelera só negócios de mães. Então, de mãe... que legal! É super legal. Então, e ela fala empreendedorismo real, sabe? Então, super legal. Então, a Dani Junco é o perfil no Instagram e tem a aceleradora dela que chama B2Mami. Em vez de B2B, é B2Mami. Business Mami. Muito bom. Faz um trabalho super legal de diversidade, mas também de ajudar mães ou recém-mães a tirar negócios que são super legais do papel e dar vida para eles. Então ela faz um trabalho muito legal. Que legal. Henrique? Cara, eu vou falar primeiro de um disco, já que a gente tá falando de alto nível aqui. Tem um disco que o Ivan Lins gravou, que é sensacional. Opa! Que é com uma orquestra, chama Metrópole Orchestra. Bicho, o nível é alto demais. Nem é faixa preta, 10º dan, sei lá. É muito sensacional, cara. É uma coisa meio latina, assim, é muito forte, assim. Que o Van Lins tem uma coisa ligada assim com Cuba, então esse disco é sensacional. Não, esse é um disco de 2009. Acabei de olhar aqui o ano. 2009. É Ivan Lins e The Metrópole Orchestra. Tá. E perfil... Eu lembrei de um outro disco aqui, sabe qual que é? Que é o disco... que é um disco do Zeca Pagodinho e da Maria Bethânia, que eles lançaram agora. Sim. Chama de Santo Amaro Xerém. Sim. Opa, isso deve ser bom, hein? É bom, cara. Assisti outro dia, e ele tá também no YouTube, então outro dia eu assisti o show também, né? Que é super legal, porque é metade da banda do Zeca, metade da banda da Maria, que também não tem ninguém ali que é menos do que o 8º dan, né? Nossa, tá louco. Cara, em perfil, aí eu vou falar um negócio que é o seguinte, estamos aqui no meio de nerds, né? Opa! E esse negócio do nerd é uma história interessante, né? Porque uma das coisas que eu falo muito pra garotada é o seguinte, nada contra esportes. É porque eu nunca fui bom em esporte nenhum. Nada. Não enxergo, né? Olha aqui o grau, olha o meu grau aqui, ó. Prestem atenção no grau. Que até perdi o que eu ia falar, gente. Que eu falo o seguinte, a história do nerd, agora que eu lembrei, a história do nerd. Normalmente na adolescência, as garotas se ligam muito nos caras que têm aptidão física. Sim. Dos esportistas. Dos esportistas. E quando ficam mais velhas, graças a Deus, o mundo alterou. É a vitória dos nerds, né? É nóis. A vitória dos nerds. É Revolta dos nerds. Os nerds contra... E tem um perfil no Instagram que chama Nerd, exatamente. Então, e é legal, cara. Cara, se não me engano, posso estar maluco aqui, que a conversa estava tão boa que eu até perdi um pouco. É uma banda
Nerd. É N.E.R.D. Ah, é Essa uma do banda, Pharrell, N.E.R.D. Do Pharrell, ele é um dos caras, Inclusive, Exatamente. N.E.R.D. quer dizer no one ever really dies, né? No one ever really dies. Nem sabia. Isso significa. Não, aí você Que pegou legal. pesado, hein, bicho? Mandou muito bem. N.E.R.D.'s Life. Cara, pô, que papo sensacional. Sensacional. Vamos lá. Perfil. Vou começar pelo perfil ao invés da música. Eu vou indicar um cara que a gente bateu um papo. É um dos caras que eu mais admiro no Brasil, porque ele quebrou um pouco esse conceito de falar do esporte de maneira politicamente correta, não pode falar o time que o cara torce, que é o Benja, que a gente bateu um papo com o Benja semana passada, um papo sensacional. Legal. Podcast maravilhoso, é um cara que não tem papas na língua, fala o que ele pensa, eu acho isso muito, assim, corajoso. E legal. É um cara, um comunicador exímio, eu aprendo muito com ele. Ele agora, ontem fez um bate-papo, um live com o Muricy Ramalho, cara, direto do perfil da Hebraica em São Paulo, achei Aqui muito... é trabalho. Aqui é exatamente. Falando nisso, você tem algum time, cara? Você torce pra algum time de futebol? Caramba, eu sou corintiano, você acredita? Tá bom. É. Beija também. Você vai gostar do nosso bate-papo com ele, que já começou assim, né? Vou assistir. Muito legal. E, cara, som, eu vou tomar a liberdade, já que vocês falaram mais de um, eu vou falar dois. Um que eu tenho escutado muito, tem coisas que eu gosto de voltar assim, um pouquinho no tempo e falar assim, agora que passado todo o auê, deixa eu escutar isso sem nenhuma interferência de mídia ou mesmo qualquer coisa. Tenho escutado muito Kid Abelha, cara, porque... Caramba. É muito louco isso, porque assim, cara, eu vi de novo a performance deles no Rock in Rio, que foi muito louco, eles foram tocar com a galera lá que tava pra ver o AC/DC, aí a Paula Toller manda a galera pra aquele lugar, eu achei isso também assim, falei, essa é corajosa, velho, tipo assim, né? Então, Kid Abelha eu acho interessante, tô escutando, já conheci os álbuns antigos, eu acho, pra mim, talvez a masterpiece dele seja aquele Ye Ye Ye, que tem Eu Tive um Sonho, em 92, bababá. Mas também escutei ontem, Henrique, um álbum deles que, esqueci o nome, mas é o que foi gravado em 96, que tem aquela edição na chuva, na rua, na fazenda. E eu achei, cara, o estilo da roupagem bem Mutantes, bem, enfim, achei bem interessante a produção. Mas... Não, foi um clássico da MTV esse clipe aí, né? Ficou pra caramba esse clipe. Eu não cresci no Brasil, não morava no Brasil, então eu escutava meio por tabela, assim. Então eu fui escutar esse álbum, achei muito legal a produção. Mas eu não poderia deixar de citar, cara, Moraes Moreira, cara, que, né, infelizmente nos deixou. Grande. Então, certamente Novos Baianos e Moraes Moreira, né, cara? Vamos escutar Moraes aí, porque é um mestre, né, velho, que infelizmente partiu. Mestre. Fala aí, Henrique, já tocou com ele, cara? Cara, eu já toquei com o Davi Moraes, com o filho dele. Sim. Davi, que é um o Davi, ele sensacional. ele é um baita guitarrista, né? Tocou com o Caetano, tocou com a própria Marisa Monte, foi casado com ela. Eu tava vendo a galera hoje, inclusive na televisão, comentando sobre a relação do Moraes Moreira com os trios elétricos. Sim. Que a galera fala muito do Armandinho, Dodô e Osmar, mas aí tanto Caetano, e a galera fala assim, vamos separar a história. Quem subiu primeiro foi o Moraes Moreira. Depois, inclusive eu fui na casa do Davi. Não, eu tô falando que é Armandinho, Dodô, beleza. Na casa do seu acho que o seu Dodô, eu peguei na mão a primeira guitarra baiana, que era o pau elétrico. Sim. Isso, um negócio, Desse tamanho. só tinha um pau com captador. E que demais. Isso no início do Skank, eu fui na casa dele, ele morreu logo depois. Uau. Que demais. Sensacional. Não, eu tava vendo aqui, semana passada eu tava arrumando meus discos aqui, uns discos que ainda não tinha arrumado depois da mudança, e também encontrei um disco do Novos Baianos, cara, curiosamente. Grande perda, viu? Bem, é isso. Cara, não tenho o que dizer. Bom saber que você é você, porque eu falava, eu conheço o André, cara. Eu conheço o André. Porque eu te acompanho já há muito tempo, só que eu falei, caramba, enfim, que sensacional. Foi antológico. Foi demais. Cara, eu gostei demais, viu? E fiquei feliz aí, porque realmente fora da caixinha o papo.
Muito bom. Com essa gente... Seu André, bora obrigadão, pro after. viu? Obrigado pelo tempo aí dedicado. Quando que vai ter live de novo, Henrique? Pô, outro dia você fez uma com o Flávio que foi linda. Maravilhosa. Isso. Eu tô fazendo toda segunda às 21 horas, eu sempre toco alguma Então, coisa, hoje converso com a galera. Hoje tem Ó, tem eu vou live. parar de gravar aqui, só vou chamar a galera pra... Bora pro after, galera, então. É nóis.